Bom, pessoal, boa tarde, quase boa noite. Nós estamos aqui para iniciar uma série de entrevistas dos nossos aprovados para o cargo de auditor fiscal da Receita do Estado do Rio Grande do Sul. O resultado saiu hoje. O Coach Concurseiros, de novo, arrebentou. Tivemos vários aprovados. É um concurso de 50 vagas, temos vários aprovados dentro das 50 vagas, mas já sabemos também que é um concurso que vai chamar uma quantidade de excedentes bastante considerável. Queremos até que dobre esse quantitativo e chegue a 100 convocados. Nós, então, temos também os nossos alunos que estão ali como excedentes, tá? Pessoal, guardaram uma carta muito importante na manga. Se não for chamado no momento já junto com a primeira leva, certamente vão sendo chamados ao longo da validade do concurso. Então, quero agradecer inicialmente aí ao empenho de todo mundo, né? A nossa equipe chegou com força máxima para esse concurso, fizemos um rendimento melhor até que o rendimento da CEPAS Santa Catarina, que já era um rendimento assim bastante considerável. O nosso entrevistado de hoje, quarto colocado, João Marcos Turquete Clerici. João, é Turquete ou Turchete? Turquete. Então falei certo. João, boa noite. Para nós é uma felicidade muito grande, no dia do resultado do concurso, a gente entrevistar você. Para mim é uma satisfação, ainda mais que o seu coach, o Jonatas Stedley, ele pediu que eu fizesse essa entrevista contigo. Ele não pôde estar aqui, mas ele, juntamente contigo, vocês tiveram todo o mérito. O Coach Concurseiros fez a base para vocês, mas essa parceria de vocês foi uma parceria de sucesso e você simplesmente pegou a quarta colocação num super fisco, dos melhores fiscos do Brasil, que eu tive a grata satisfação de trabalhar aí, ocupar um cargo aí por mais de 1 ano e meio. Fui muito feliz, assim como você vai ser muito feliz aí. João, boa noite. Queria que você, nesse primeiro momento, falasse um pouquinho da sua formação, da faculdade. Eu sei que você também veio da carreira militar. Então, queria que você iniciasse para a gente contando um pouquinho de quem é o João Marcos Turquete Clerici. Bom, então, tenho 26 anos, sou sargento do Exército, da turma aí de 2012. Sou formado em administração, sou formado em matemática também. E estou nessa corrida aqui há uns 2 anos e meio, mais ou menos, aí estudando. Comecei o coach concurseiros, acho que foi no meio, agora desse ano, fiquei uns bons meses aí. E aí, graças a Deus, agora nesse concurso aqui da Cefaz RS, deu tudo certo, né? Depois de alguns tropeços aí, em Goiás e Santa Catarina, aí agora, graças a Deus, emplacou, né? Deu tudo certo. Que legal, João. É uma felicidade muito grande a gente já acordar e olhar o nosso nome ali na lista de aprovados. Eu me lembro, passei por isso algumas vezes, e assim, é uma emoção, como eu te falei, é uma emoção indescritível, né? É uma emoção, a vitória nossa, da família, enfim, de toda é uma vitória coletiva, né? Todo mundo participando para que você conseguisse chegar e atingisse essa excelência aí, quarta colocação num concurso desse nível, realmente é bem fora da curva, né? João, eu queria que você falasse para a gente quando que você, especificamente, você falou que estudou 2 anos para concurso, mas você já vinha da carreira militar. Então, em relação ao estudo, para se entrar na carreira pública, você já tinha uma experiência. Você acha que essa experiência agregou algo na sua metodologia inicial de estudo, sobretudo antes do Coach Concurseiros? Só para vocês saberem, pessoal, o João, quando chegou ao Coach Concurseiros, ele já chegou num bom nível, ele teve uma excelente nota no nosso simulado de nivelamento, tanto de prova objetiva quanto de prova discursiva. Então, ele chegou ao que nós chamamos o nível já avançado. Aqui, a gente sempre faz um parênteses, que não é o avançado sinônimo de aprovado. É um candidato que já chegou com uma bagagem grande, mas que precisava ganhar aqueles 8%, 10% para se chegar à excelência e atingir essa aprovação. Então, João, nessa caminhada,
antes do coaching concurseiros, o fato de ter participado de processos seletivos antes, como o da ESA, enfim, de repente você possa ter estudado para concurso ou para alguma outra área anteriormente, isso aí contribuiu ou facilitou o seu estudo para concurso? Muito. Então, foi em 2009, 2010, se não me engano, que eu comecei a estudar para a ESA, tinha 18 anos, e por coincidência, nesse concurso aí também eu fiz uma vez, fui reprovado, e aí, mas não tinha muito tempo para estudar, eu trabalhava, então era bem corrido, aí eu larguei esse meu emprego, passei a apenas estudar, e aí fui aprovado na ESA também, por uma curiosidade, em 4º lugar, também no ano que eu fiz. E com certeza, assim, essa bagagem daquele estudo, eu carrego muita coisa do que eu aprendi daquela época até hoje. Então, com certeza, assim, contribuiu bastante, muito mesmo, até a própria rotina, digamos assim, que quando tu está na formação lá na escola militar também, tu tem que estudar bastante, tem que fazer provas e também é bastante concorrido. Então, isso eu internalizei, isso aí nunca saiu de mim. E desde aquela época, talvez uma coisa que ajude muito, eu sempre estudei buscando estar ali entre os primeiros colocados, buscando ser o melhor, né, naquele momento. E graças a Deus, assim, sempre que eu me propus a isso, deu certo, né? Não deu para ser primeiro ali, mas 4º tá ótimo, né? A gente ficou numa expectativa ali, né? Era a posição que você estava era aquela posição que podia ser primeiro. Então, quando eu acordei hoje e fui olhar, eu falei, pô, o João vai estar entre 1º e 5º colocado. Aí falei, pô, 4º colocado, perfeito. E assim, era uma coisa, esse tempo que a gente fica aguardando entre aquele lance de olhar no ranking extraoficial do De Olho na Vaga até a confirmação, que tem esse lapso é um lapso que a gente fica numa ansiedade grande, né? É terrível. Muito, muito. Eu olhava todo dia aquele ranking lá para ver se mudaria alguma coisa, né? E fica uma insegurança enorme, tu começa a imaginar que marcou errado, que um monte de coisa, né? Mas graças a Deus hoje confirmou, né? Deu tudo certo. Graças a Deus. João, a sua trajetória do início, quando você começou a estudar especificamente para a área fiscal, você começou a estudar sozinho. Você passou por alguma outra consultoria antes do coaching concurseiros? Ou você estudou sozinho até a entrada no coaching? Eu estudei sempre sozinho. Eu peguei algumas dicas de planejamento assim, inicial, né, que o Estratégia fazia divulgava, né, algumas coisas. E quando eu fiz a prova da CAGE, da Contadoria e Auditoria aqui do Estado, e consegui, eu fiquei na posição 40, né, fui o 40º. E nisso eu tinha, antes, né, de fazer essa prova, assim, eu tinha acumulado mais ou menos um ano de estudo nesse período. Eu estudava para a Receita Federal, era meu objetivo inicial. Pela demora, né, enfim, de não ter previsão desse concurso, passei a estudar migrei, né, para essa parte estadual, fiz o concurso da CAGE, e aí pensei, dei o meu máximo, assim, né, e vi que não era o suficiente, faltava uma coisa. E quando eu vi que o primeiro colocado na CAGE era do coach concurseiros, aí aquilo ali me tocou, né, eu pensei, nossa, então tá aqui o caminho. Aí que eu entrei em contato e no meio desse mesmo mês, acho que foi de março, abril, ali que eu já... João, você, eu acredito que tenha entrado conosco num momento muito importante, que muita gente chega a um nível um nível chamado avançado, já está ali na casa de 80% nos rendimentos e tal, mas aquela diferença de 8%, 10% entre o avançado e o aprovado é muito difícil se você não tiver uma boa, vamos dizer, uma boa orientação. Então, muita gente fica anos e anos nessa etapa que parece que ela está quase, mas não quase, que toda hora falta um pouquinho. Né? E eu acho que, pelo que eu analisei da sua, vamos dizer assim, da sua história conosco, a gente vê claramente esse ganho de produtividade ali. Então, você entra
por exemplo, eu até separei alguns dados interessantes. Quando você estudou conosco, não sei nem se você tem esses dados assim, tão claros assim, mas você estudou conosco 959 horas, né? Produziu 959 horas líquidas. Você resolveu um pouco mais de 20 mil questões no período conosco. Você passou pelo nosso treinamento, você já entrou como um aluno avançado, o seu coach já enxergou isso e colocou você já numa fase 2 adaptada, ou seja, ele só queria aferir o seu rendimento assunto por assunto em cada matéria. Você fez nessa segunda fase mais 5 mil questões, obteve um desempenho de 87% de média geral, ou seja, excelente. Foi para uma terceira fase, lembrando sempre que na segunda fase você ainda lia o resumo e fazia as questões na sequência, ou seja, estava oxigenado com a matéria. 87%. Quando você foi para a terceira fase, que você faz exercício de todos os capítulos juntos, você não caiu, você manteve isso. Tem uma queda de 1%, mas é uma queda dentro da margem de erro aqui, ou seja, você permaneceu. Isso aqui já mostrava, já sinalizava para nós o quanto avançado você estava. E aí você foi para uma quarta fase, onde você só estudava 25% do tempo de teoria e arrebentava nas questões e subiu o seu rendimento para 90% de média geral. Aí é excelência mesmo, é só esperar o resultado vir. Então, quando a gente analisava isso aí, no seu gráfico já estava... o João estava esperando a coisa acontecer. Evidentemente que veio o Goiás. Goiás você estava preparado, só que um detalhe ou outro, vamos dizer, em experiência, provavelmente, tenha tirado você fora. Santa Catarina também. Mas você, na continuidade ali, o resultado veio e dá para ver que você estava preparado anteriormente, que veio uma quarta colocação e todos os caras bons estavam aqui de novo, né? Então, é excelente. João, quando você chegou no Coach Concurseiros, o que você considera que tenha sido, vamos dizer assim, significativamente melhorado na sua condição? O que você, João, viu de melhora depois do treinamento conosco? Eu não tinha essa noção fiel assim dessa organização. Você ter uma meta semanal ali, dividir essa meta semanal, cumprir essa meta semanal, a importância que teria essas fases de estudo, apesar de ter uma noção boa assim, né, em cada uma das matérias, quem está estudando vai sentindo que parece que sempre falta alguma coisa. E, às vezes, essas fases, elas te trazem esse embasamento, que é o que faz a diferença, como tu mesmo falou, entre aqueles 10%, assim, né? Entre tu estar avançado e tu estar aprovado. E ter seguido essas fases foi um diferencial enorme. Ter noção da importância também dos exercícios, dessa quantidade de exercícios, eu não tinha essa noção, assim, eu queria muito mais ficar lendo do que ter um tempo, digamos assim, muito significativo para a solução das questões. E eu não tinha essa noção. Então, ter esse planejamento era um planejamento simples, efetivo, era exatamente aquilo que eu precisava. E, assim, o que eu posso dizer que foi talvez a maior contribuição aí, com certeza, foi o planejamento, o contato também, assim, a parceria que rola ali com o coach também. O Jonas também é um cara muito, muito competente, muito, muito bom. Tenho muito a agradecer a ele aí também. Então, como eu tinha até falado de manhã ali também, eu tenho certeza que eu não teria conseguido esse resultado assim, sem ter passado aí pela metodologia de vocês. Legal, João. Muito bacana. João, vou fazer assim, os concurseiros, né, que porventura não tenham aí conseguido essa vitória nesse concurso, vão aí continuar nos estudos aí por mais né, vão dar continuidade aí, vão levar para frente. Eles gostam muito de saber a bibliografia que foi utilizada pelaquele aprovado, né? Então, vou listar aqui das bibliografias do próprio concurso
e você destaca um material, uma bibliografia, ou de repente uma metodologia que tenha sido utilizada diferente em cada uma das matérias. Pode ser? Pode. Pode falar. Vamos lá. Português. Então, português eu tinha uma base boa, sim. Então, eu fiz um estudo rápido do português e depois eu passei somente a resolver provas. Tem as questões do TEC, né, que tinha que isso era indicado fazer. Não era aquilo que eu me habituava melhor. Eu preferia gerar a prova inteira e aí pegar a prova de determinado concurso, determinada área e resolver aquela prova inteira. Tenho certeza, sim, que cada um acaba tendo o seu jeito de estudar, né? E o meu jeito preferido era esse, era de pegar a prova e resolver a prova por inteiro. Identificava os pontos fracos, se estava muito ruim a leitura para a interpretação, ou era algum detalhezinho de gramática, enfim. Então, o português eu estudava basicamente sobre questões, analisava meus erros, e desses erros, corrigia esses erros, né? Então, ia sempre procurando subir de nível. O português era assim. Mas não, assim, eu dei material de estratégia, mas ultimamente já não utilizava nenhum material específico, assim, estava só nas questões mesmo. Bacana, João. Matemática e raciocínio lógico. Bom, então, matemática, assim, tinha facilidade, eu praticamente nunca estudei matemática para esses concursos, porque eu sou formado, mas não por ser formado, e eu sabia. Eu sou professor aqui na minha cidade também de matemática, e me coloca nesse mundo, assim, então tem que estar sempre muito bem atualizado, tem que saber bastante, né, para poder dar aula. Então, matemática, assim, eu usei algumas vezes para algumas particularidades específicas, assim, sempre usei material de estratégia também, que é muito bom, mas eu tinha uma carga horária já bem reduzida, assim, de matemática e raciocínio lógico, pelo fato de ter uma boa base, assim, digamos, essa era a minha área, né? Legal. Vamos lá. Os três, direito civil, empresarial e penal. Bom, então esses direitos aí foram minha pedra no sapato por um bom tempo. Eu confesso, assim, que eu peguei todos os materiais, os melhores materiais, assim, do mercado. Eu utilizei material de estratégia, utilizei material de exponencial, utilizei material do Silvio Sandy, o que, digamos assim, acho que todos são muito bons, assim, mas acho que o que sobressaiu foi na parte de civil e penal, as aulas do Declerc, ele é muito bom, seria ali do Silvio Sandy, e direito empresarial, assim, o Cadu Carrilho, também, que era do Silvio Sandy, é muito bom. E também o material de estratégia, que era o Gabriel Rabelo, que era o professor, ele também é um material muito enxuto, assim, muito, digamos assim, apesar de ser enxuto, é um material bastante completo, que atende muito bem, assim, a esse nível de exigência das provas. Perfeito. Agora, o que todo mundo quer saber, tecnologia da informação. Cara, eu usei tudo, todos que existia, passo estratégico, o material, aí eu fui eu comprei acho que 4 cursos, se eu não me engano, de TI, pelo fato de ser uma matéria muito complexa, muito abrangente, então como não era uma matéria interessante de estudar, eu acabei tentando me cercar de todas as maneiras possíveis. Então, todos os materiais também eram excelentes, não precisa fazer isso aí que eu fiz por desespero mesmo, não sabia o que fazer, mas acredito que ter feito, eu acho que eu fiz umas 5 vezes, eu acho, todas as questões que tinha lá no TEC de TI. Então, unir esses materiais foram uma base boa, mas o diferencial também foi ter feito essas questões no TEC. Questões, bacana. Direito tributário. O direito tributário, ultimamente também eu estudava apenas por questões, mas eu comecei pelo material de estratégia. Do material de estratégia eu passei para o livro do Ricardo Alexandre, também é muito bom. Comprei um outro livro também, acho que tinha umas 2.000 e tantas questões, não me lembro o nome agora desse livro, mas ajudou também de certa forma. Mas ultimamente, assim, eu passei quase que um ano inteiro só resolvendo as questões do TEC. Era uma matéria que eu gostava muito, então adquiri
tinha uma certa facilidade, não sei se eu posso dizer isso, mas era uma matéria que fluía, assim, uma matéria boa, né, de estudar. Então, ultimamente eu estava só resolvendo as questões do TEC. Bacana. Direito administrativo? Direito administrativo está na mesma ideia do direito tributário. Eu comecei pelo material de estratégia também, comprei um livro extra de questões e, ultimamente, também eu fazia só as questões do TEC e pegava alguma atualização jurisprudencial, alguma coisa nesse sentido. Bacana. Constitucional também? Mesma linha? Mesma coisa, idêntico. Contabilidade? Com contabilidade, eu comecei também pelo material de estratégia, uma matéria muito difícil, né, de conseguir pegar no começo, assim, né, quem não é da área. Passei até o livro do... agora me fugiu o nome dele. Ricardo Ferreira? Ricardo Ferreira, eu passei pelo livro dele também. É um livro excepcional, muito bom. E também aí, mas praticamente todas as matérias seguiram essa linha, assim, né, um material base, às vezes, eventualmente, um livro sobre elas, e depois as questões do TEC também. Contabilidade, assim, ultimamente, direto nas questões do TEC. Legal. Legislação tributária estadual? Legislação tributária, eu usei material de estratégia, usei o material do Silvio Sandi lá, que era do Diego, que é do caso, e do... também me fugiu o nome dele agora. Era do estratégia mesmo? Gustavo? Não, o outro que faz parceria com o Diego. O nome. Mas é auditor aqui do estado também. Então eu utilizava... Christian Azevedo? Azevedo, isso mesmo. Então eu utilizei material de estratégia e utilizei o material do Silvio Santos também, que era do Diego e do Christian. Então eles se complementavam, assim, muito bons, e também a leitura da lei seca também foi muito importante. Uma outra coisa muito legal que estava acontecendo no grupo do Degrazia ali era algumas questões que o Wellington Ferreira estava colocando, que eu acho que era um material que estava, né, para o pessoal de dentro do coach. Eu aproveitava também para pegar aquelas questões dele ali, aquelas questões deram um gás ótimo na reta final agora, então também foi um diferencial muito importante, assim, ter resolvido aquelas questões que ele colocava ali. Sim, essas foram 250 questões que eles criaram e comentaram especificamente das particularidades ali da legislação tributária do Rio Grande do Sul, e realmente foi uma coisa bem bacana que nós fizemos aí, deu um resultado muito bom. A gente deu uma olhada nas notas do pessoal de legislação tributária estadual e arrebentaram. Bacana. E por último, auditoria. A auditoria segue a mesma linha também. Eu comecei pelo material de estratégia, passei por algum material do exponencial e ultimamente também só resolvi as questões do TEC. Essa matéria eu não estudava mais. Bacana. Essa parte de auditoria fiscal que tem vindo agora, assim, tem sido comum, né? Algumas questões, o edital puxar mais para a parte prática de auditoria. Você pegou um material específico para isso ou não? Sim, eu comprei o material do Christian Azevedo. Perfeito. Ele é referência, né, nessa área, sim, material excelente, ele é um ótimo professor. Então, essa de auditoria fiscal eu estudei só pelo material dele. Bacana. O Christian, eu tive a oportunidade de trabalhar com o Christian um pouquinho em Taquara. E o Christian é um auditor, assim, excelente. Então, quando ele pegou essa matéria prática de auditoria, e aí na hora eu já saquei, ele falei, pô, o Christian é um baita de um auditor. Se ele pegar essa parte prática, ele vai conseguir colocar uma visão mais para o lado ali prático mesmo, do que a pessoa que não tem não tem uma familiaridade com esse tipo de ação, né, de operação. E, dito e feito, eu dei uma olhada no material dele, espetacular. Legal. João, queria que você deixasse, ou você falasse um pouco, passasse uma mensagem para os concurseiros que não conseguiram dessa vez, para os alunos do coaching que estão aí como excedente e os que não conseguiram, né? É evidente que a gente sabe, às vezes nós tivemos um caso, só fazendo um paralelo, né? Nós temos um caso de uma super aluna nossa que ganhou os 3 simulados na primeira colocação, a Karina,
você deve ter visto ela nos simulados. Ela fez uma super pontuação para estar terceira, segunda, primeira posição e, infelizmente, ela ficou por uma questão de raciocínio lógico. Por um problema, não é que ela é excelente nessa matéria, mas ela cometeu um erro no planejamento da prova e, ao invés dela dividir, a prova estava apertada no tempo, ao invés dela dividir, usando a técnica que a gente coloca, né? Dividindo, porque se sobrar, sobra um pouquinho em cada matéria. Ela não, ela fez de cabo a rabo e a última matéria foi raciocínio lógico, e aí ela não teve tempo, ela cravou os chutes e uma questão, nós fizemos os recursos possíveis, mas infelizmente isso faz parte, né? Infelizmente eu já passei por isso pelo menos 2 vezes, e está com a 10ª nota maior no concurso, sobrando ali, e fui uma vez eliminado dessa forma no Rio de Janeiro, por uma questão de direito empresarial, e também tive no Rio Grande do Sul, em 2007, uma questão de economia. Na verdade, se tivesse conseguido essa pontuação em economia, essa questão que faltou, eu teria sido fiscal do ICMS Rio Grande do Sul 3 anos antes do que em 2010, quando eu entrei. Mas faz parte do jogo, e agora ela está aprovada foi aprovada no cargo de técnico da Receita Estadual, vai trabalhar, obviamente ela tem o sonho do auditor, vai dar continuidade, mas enfim, são coisas que acontecem aí. João, então, dentro disso aí, queria que você desse uma mensagem para esse pessoal que porventura não tenha conseguido e que está nessa batida, se você quiser falar um pouco da sua preparação, enfim, espaço aberto aí para você conversar com esse pessoal. Bom, então, a gente não se faz só de vitórias, às vezes são algumas derrotas, assim, temporárias, que acabam nos moldando, nos tornando mais fortes. E eu tive alguns exemplos de aprovação, vários exemplos de reprovação, então eu costumo sempre frisar, assim, para quem eu conheço, quem vem falar comigo, que a cada um desses resultados que aparentam ser negativos, se esconde uma oportunidade de melhoria, sempre. Então, tá nessa linha, assim, de sempre querendo buscar melhorar, ter aquela vontade de não só estudar, mas estudar para ser um dos melhores, isso também é muito importante. Eu, nessa trajetória, assim, foi bem sacrificante, não digo só para mim, mas principalmente para minha família. Eu tenho uma esposa maravilhosa, uma filha pequena também com 3 anos, então era bem corrido, assim, bem complicado, mas graças ao apoio dela, assim, a minha esposa me ajudou muito nessa trajetória. Com certeza, assim, acho que eu não teria conseguido sem ela. Então, esse apoio da família, assim, para mim foi um diferencial, assim, foi muito importante. Então, é isso, assim, eu sempre costumo dizer assim, só não passa aquela pessoa que desiste. Perfeito. Então, quem não conseguiu, por exemplo, Goiás, eu fui, acho que na posição 120 ali, então foi uma prova que eu não fiz muito bem. Santa Catarina eu fiquei, acho que 320, se eu não me engano, então também foram, claro que são detalhes, são poucas coisas. TI, por exemplo, que eu ali estudei muito errado, então veio muito fora daquilo que eu havia estudado. Fiquei muito longe. E por todas essas provas eu fiz uma análise bem crítica e procurei ver o que faltava, quais eram os pontos que eventualmente ali não estavam bons. Fui me conhecendo melhor também ao longo dessas provas. Então, corrigindo tudo isso aí, tenho certeza, assim, que digamos assim, somando, né, essas correções, assim, deu esse resultado aqui na Cefaz, aqui do Rio Grande do Sul. Então, acho que a mensagem é essa. Quem não conseguiu tem que fazer o possível para levantar a cabeça, continuar estudando, porque às vezes a diferença está no próximo concurso, às vezes a prova tem que vir, de certa forma, ali para ti. Então, não, de maneira alguma, tem que desistir. Às vezes tu acumula uma quantidade de estudo enorme, então tem que aproveitar isso, porque a aprovação pode estar na próxima prova ali que tu vai fazer. Importante nunca desistir. João, eu quero agradecer muito, cara, de ter feito essa entrevista contigo. Você está entrando num cargo que é espetacular, onde você vai conseguir
desenvolver a atividade nos vários ramos que o Estado vai te dar para escolher. Então, se você quiser julgar processo, você vai jogar. Se você quiser, se gostar de economia, vai para estudos econômicos e tributários. Se você gostar de ação, você vai para as volantes aí na região metropolitana. Enfim, você tem um leque de áreas ali e o Estado vai te dar a oportunidade de escolher aonde é que você vai trabalhar. Tem os maiores contribuintes, tem a fiscalização mesmo, que é aquele que tem um perfil de fiscal mesmo, gosta daquilo, que é o meu caso, de trabalhar na pasta, na investigação mesmo. Enfim, você entrou num cargo excelente, é merecedor de tudo isso. Aproveite agora com a sua família, viaje, enfim, traga eles para dentro dessa conquista. Obviamente, você já deve estar fazendo isso, mas, assim, estou muito feliz, João, de ter colaborado aí de alguma forma com esse sucesso. Desejo todo o sucesso do mundo para você na carreira. Que Deus abençoe, que você seja um fiscal espetacular e que você tenha satisfação de trabalhar aí no estado do Rio Grande do Sul como eu tive. Valeu, João. Obrigado pela entrevista. Foi muito bom conversar contigo aí. Tá bom, foi um prazer. Um abraço. Valeu, até mais.